O celular vibra. Uma vez, duas, três. A luz da tela desenha um retângulo frio na sua mão, como se fosse um pequeno portal. A mensagem chega curta, sem misericórdia. O contrato caiu. Logo depois, outra. O fornecedor reajustou. E como se o mercado tivesse senso de roteiro, vem a terceira. Preciso sair, não estou aguentando. Você fica imóvel. O mundo continua. Um cachorro late na rua. O vizinho liga a TV. O ventilador insiste no mesmo ruído. Mas por dentro, algo abre um buraco. Não é só medo. É saudade de quando as coisas pareciam mais simples. Saudade de um tempo em que você acreditava que esforço sozinho brindava qualquer tempestade. Mas eis onde fica realmente interessante. O caos do mercado não destrói você pelo que acontece. Ele tenta destruir você pelo que acontece dentro de você. Por quê? No primeiro minuto de ameaça, o seu corpo aciona um modo antigo. O cérebro interpreta a perda como perigo físico. A amígdala dispara. O cortisol sobe. A sua atenção encolhe. Você perde visão periférica, perde nuance, perde futuro. E é nesse estado, apertado, reativo, que você costuma tomar decisões grandes, mandar mensagens duras, prometer descontos que não pode cumprir, entrar em brigas que não precisava. Portanto, o primeiro mindset que aguenta o caos não é coragem, é um ritual. Quando a pancada chega, você faz o protocolo dos 10 minutos. Você não resolve a vida. Você abre espaço para a vida ser resolvida, sem destruir você no processo. Respira. Simples. Lento. Como se você estivesse ensinando ao seu corpo, ainda não morremos. Porque quando a respiração desacelera, o sistema nervoso recebe o sinal de segurança. O córtex pré-frontal volta a acender a luz. E quando essa luz volta, você recupera a capacidade de escolher. Aí, você pega um papel. Papel tem um poder quase mágico. Ele captura monstros e os reduz a palavras. Você escreve 3 coisas. Primeiro, fatos. Só fatos. Contrato cancelado, custo subiu, pessoa-chave quer sair. Depois, interpretações. Eu fracassei, o mercado acabou, ninguém é confiável. E depois, ações de hoje. Não do mês, não do ano, de hoje. Ligar para o cliente e entender o motivo real. Renegociar prazo com o fornecedor. Conversar com a pessoa-chave com calma. Mas a maioria não percebe que essa lista é mais do que organização. É neurobiologia aplicada. Você está dizendo ao seu cérebro, eu tenho agência. Agência reduz pânico. E pânico é o imposto invisível que o caos cobra de cada decisão. Só que clareza não basta. Porque você pode estar calmo e ainda assim apostar como um desesperado. Eis a segunda base. Você não é um herói. Você é um operador de risco. O mercado ama histórias de gente que foi com tudo. Mas a vida real cobra juros desse romantismo. E o caos do mercado não é um teste de fé. É um teste de arquitetura. Como você distribui peso para não quebrar quando a estrutura balança. Pensa em decisões como portas. Tem porta que abre e fecha. Se der errado, você volta. Tem porta que, quando atravessa, não tem retorno. Um projeto grande, uma dívida grande, uma parceria que mexe com a sua marca, isso não é porta leve. Portanto, antes de atravessar, você pergunta: isso é reversível? Se for reversível, você anda mais rápido. Se for irreversível, você anda mais devagar. E aqui entra uma estratégia que parece pequena, mas muda tudo. Experimento em vez de destino. Em vez de lançar tudo, você testa um pedaço. Em vez de contratar uma equipe inteira, você compra tempo com um piloto. Em vez de prometer o impossível, você valida uma hipótese por vez. E o detalhe que protege sua alma. Você define uma linha de parada antes do ego entrar na sala. Não é uma linha em dinheiro. É uma linha em condições. Se passar deste prazo, eu paro. Se a qualidade cair abaixo disto, eu paro. Se isso começar a corroer meu sono e minha relação com a equipe, eu paro. Porque a verdade é dura e libertadora. O caos não te mata quando você erra.
Ele te mata quando você insiste. Só que mesmo com regras, ainda existe a parte mais difícil. Pessoas. Eis onde o mercado vira espelho. Um fornecedor te pressiona. Um parceiro te acusa. Um colaborador se fecha. Você sente a garganta esquentar. A mão já quer responder no impulso. E aí nasce um conflito que poderia ser apenas um ajuste, mas vira guerra. Portanto, terceira base: emoções são dados, não ordens. Quando você está sob ameaça, seu cérebro procura um vilão. Se não encontra, inventa. E o preço de um vilão inventado é alto. Você perde aliados, perde reputação, perde tempo. Então você usa uma técnica simples: o rascunho frio. Você escreve a resposta do jeito que sua raiva quer. Coloca tudo, sem filtro, e não envia. Você espera. Esse intervalo é uma ponte. Ele reduz o sequestro emocional. Ele devolve nuance. E quando você volta ao texto, você faz duas perguntas que valem mais que qualquer palestra motivacional. Eu estou defendendo dinheiro ou dignidade? Minha resposta preserva limites sem queimar o futuro? Silêncio. Porque às vezes a melhor resposta não é mais forte, é mais limpa. Só que o caos não testa apenas sua comunicação. E aqui entra a parte que ninguém quer dizer em voz alta. Pode chegar o dia em que você precisa demitir, ou atrasar, ou renegociar, ou admitir um erro que dói. Nessa hora, a saudade aparece de novo. Saudade de quando você podia ser apenas bom. Mas o empreendedor vive num lugar estranho. Ele precisa ser humano num sistema que às vezes parece não ter coração. Portanto, quarta base: ética não é decoração, é ativo. Dívida não é só número, dívida é relação. E relação morre no escuro. Se você está devendo e some, o cérebro do outro cria um filme. Ele imagina o pior. Ele sobe o tom. Ele fecha portas. E por causa disso, sua margem de manobra diminui. Mas quando você liga e fala com clareza, fato, responsabilidade, plano, próxima data de contato, você faz algo raro. Você devolve previsibilidade. E previsibilidade acalma o sistema nervoso de quem está do outro lado também. Menos cortisol, menos agressão, mais possibilidade de acordo. A demissão é uma ferida, mas existe diferença entre ferida e humilhação. Você não precisa salvar todo mundo. Só não precisa destruir alguém para salvar a empresa. Você fala a verdade com respeito. Você dá tempo quando possível. Você oferece uma recomendação honesta quando merecida. Você explica a decisão sem teatro. E você sustenta o olhar. Porque no futuro, quando a maré voltar, e ela volta, mesmo que demore, as pessoas lembram de como você foi quando estava difícil. Isso vira reputação. Isso vira confiança. Isso vira velocidade. Mas a maioria não percebe o último inimigo do caos: a desorganização interna. Você pode ter estratégia, ética e coragem, e ainda assim cair por cansaço. Portanto, quinta base: ritmo. O caos ama empreendedores que vivem no improviso, porque improviso crônico explota. E exaustão faz o cérebro buscar atalhos ruins: agressividade, desistência, vício em notícias, decisões impulsivas. Então, você cria 3 ritmos simples. 1. Revisão semanal. Você olha para 3 sinais do negócio: entrada de demanda, saúde da entrega, fôlego de caixa. E escolhe 3 prioridades reais. Não 10. 3. 2. Uma janela de silêncio por dia. Sem notícia, sem discussão, sem feed. Porque seu cérebro precisa voltar a ser profundo, não apenas rápido. 3. Uma conversa difícil por semana. O que você evita cresce, o que você enfrenta diminui. E agora volta àquela cena do começo. A tela brilhando, as mensagens, o buraco por dentro. Você não vira um monge. Você não vira invencível. Você não vira positivo. Você respira. Você escreve fatos. Você separa o filme da realidade. Você escolhe uma ação de hoje. Você reduz a aposta.
Você protege pontes. Você fala com dignidade. Você cria ritmo. E sem perceber, acontece uma coisa quase invisível. O mercado continua caótico, mas você deixa de ser refém. Porque liberdade de verdade não é ganhar sem parar. Liberdade é ter escolha quando o medo pede pressa. Liberdade é poder dizer não sem se odiar. Liberdade é poder parar um projeto sem sentir que você virou ninguém. O relógio na parede não apenas conta os segundos, ele mastiga versões de você. E mesmo assim, ainda dá tempo de escolher qual versão vai ficar. Silêncio. Então me diz, qual dessas bases você vai praticar na próxima pancada? O protocolo dos 10 minutos, a porta reversível, o rascunho frio, a clareza na dívida ou o ritmo semanal?